No episódio anterior, nós vimos como seria colocar um simples papagaio, em um mundo completamente diferente e ver como se adaptava. E ele se adaptou desde criaturas que continuavam comendo maçãs, como psitacos terrestres, ou que comiam ovos, como Psittacus-ova furans, ou até grandes predadores que comiam carne, como aves terrores unidentiformes. E também vimos as mudanças no planeta que interferiam na evolução, e vimos que a grande umidade do planeta e incidência de gás carbônico não parava de aumentar, o que fez com que uma grande neblina cobrisse os raios de sol do planeta, assim esfriando o planeta em nível global e trazendo uma grande era do gelo no planeta Ignotus. Assim, gerando grandes problemas evolutivos que fariam com que essas criaturas tivessem que sofrer grandes evoluções. E vimos também que chegou Aves magna marsupialis, ou uma nova espécie que a gente não chegou a analisar no vídeo passado. E hoje nós vamos analisar a Aves magna e muitas outras coisas. O planeta Ignotus. Ao longo dos milhões de anos, aquela grande neblina que permaneceu no Sol graças à grande umidade, tampou os raios de Sol e trouxe uma grande era do gelo para o planeta. É importante ressaltar que algumas criaturas não conseguiram seguir seu rumo, como, por exemplo, as aves terrores unidentiformes, que foram extintas graças à disputa com criaturas que comiam seus ovos e ao gelo que os congelava. E com a chegada da Aves magna, que predava de tudo até eles foram extintos. E sem seus ovos, também os Psittacus-ova. Mas tudo estava para mudar, quando um grande vulcão estava para entrar em erupção e mudar para sempre a história do planeta. Atualmente, esse é o mapa do nosso planeta Ignotus, com grandes massas de terras, e vamos analisar cada uma delas. Para começar com o continente Gigations, ou continente gigante da evolução, que é onde tudo o que vimos está ali até agora. E a ilha Maximus, ou a maior ilha ainda não povoada. Também temos a ilha de Oblitusum não povoada, ou a ilha esquecida dos mares. E também temos a ilha Vulcantive não povoada, ou a ilha do vulcão destruidor. E isso não é uma montanha, é um grande vulcão chamado vulcão de Ignotus, que nos últimos anos, graças a atividades sísmicas, ou seja, grandes terremotos, entrou em período de erupção. E isso seria muito ruim até certo ponto, já que, durante essa erupção, ele liberou grandes gases na atmosfera, que ao bater de frente com a grande umidade que formava aquela neblina, ela finalmente se dissipou após milhões de anos. E agora nós vamos analisar o mundo milhões de anos depois dessa erupção e ver como as coisas mudaram no continente Gigations, nessa região chamada região das planícies. Estamos aqui na era Initiointerium, ou a Era do Recomeço, há 180 milhões de anos depois do começo da evolução. Aqui, o planeta parece bem mais a Terra, já que agora tem características que dividem em comum. Bom, não iremos mais separar tudo em períodos e somente em eras, já que elas vão ser bem curtinhas nesse planeta. Ao longo de milhões de anos, graças a dificuldades em coletar ovos durante a Era do Gelo, os Psittacus-ova morreram. E assim foram extintos, junto com as aves terrores, que não conseguiram proteger os ovos do frio de predadores. Mas é essa fauna que nós vamos analisar 180 milhões de anos depois da evolução, começando pela grande Aves magna. Essa é a Aves magna, uma ave que surgiu durante a Era do Gelo desse planeta. E, sim, ela é bem grande comparada a um ser humano, como se pode ver. Além do mais, vamos entender melhor a árvore evolutiva. Começamos com um simples papagaio que gerou Psittacus terrestres, que gerou Psittacus-ova furans. Mas, com a Era do Gelo, os Psittacus-ova furan se dividiram em duas famílias, como pode ver. E uma gerou as aves terrores unidentiformes e as aves magna marsupialis, com as aves terrores unidentiformes extintas. As aves magna desenvolveram grandes asas com muitas penas para proteger do frio, já que surgiram durante a Era do Gelo. Além disso, com predadores como Psittacus-ova furans caçando seus ovos, esse tipo de ave desenvolveu um tipo de bolsa meio laranja, meio amarela, e daí vem o seu nome, marsupialis. Essa bolsa foi feita para armazenar os ovos, já que agora é ali que eles ficariam, eles nasceriam ali e ficariam ali até que fiquem aquecidos para não congelar no frio. E quando crescessem, eles rasgariam a bolsa. Isso diminuiria a reprodutividade, quantos filhotes que aquela ave poderia ter durante a vida, já que só podia ter uma vez, mas seria suficiente para garantir proteção
contra o frio e predadores. Mas agora que não tem mais frio e predadores que comem ovos, isso perdeu um pouquinho da sua utilidade. Mas as aves magnas não foram as únicas aqui. Essa estranha ave foi uma das mais importantes para a evolução. E como a qualidade está ruim, vou colocar aqui na tela pra gente entender. Eu vos apresento Talpaparva excavator. Essa estranha ave, ao longo dos milhões de anos, desenvolveu suas asas em um tipo estranho de pernas, com longas garras para cavar na terra em busca de raízes e para formar os seus abrigos para esconder de predadores. E é consideravelmente pequena comparada a um ser humano. E ela é muito, mas muito importante porque, analisando a grande árvore evolutiva, vimos que os Psittacovosa furans geraram duas famílias, como a que a gente já viu, e essa. E quem é o primeiro da família? Sim, o Talpaparva excavator foi o primeiro que originou essa estranha família, e foram criaturas extremamente adaptadas para esse ambiente. E logo acima deles, os seus predadores. Venatrix cololongomirum. Essas duas criaturas parecem diferentes, mas na verdade são da mesma espécie. Isso porque elas têm um tipo de pescoço retrátil que se estica para enfiarem ele na terra, nos buracos, em busca de procurar os talpaparvas, já que eles predam eles. E elas têm cores diferentes sim, pois são criaturas que cada indivíduo tem uma cor extremamente única e bonita de se admirar, embora sejam da mesma espécie, uma com pescoço retrátil e outra esticado, provavelmente para caçar. E eles são consideravelmente grandes comparado a um ser humano. E sim, gente, os Venatrix cololongo vêm do Talpaparva. Bem irônico, não acha? Mas logo ali do lado temos outra evolução super importante. Essas estranhas aves que deram início à evolução onde aves estavam indo para a água. Esse é a Limercolatorius saculi, uma ave com estilo de vida semelhante ao de um flamingo, mas com alimentação diferente. O bico deles é assim mesmo. Ele é como uma ostra, mas na vertical. Eles não abrem mais um pra cima e um pra baixo. Eles abrem um pro lado e um pro outro. E assim, eles vão colocar a sua boca na água, inclinando o pescoço e andando o máximo pra frente, captando o máximo de água possível. E vão enviá-las para este bolsão vermelho que tem no pescoço. E lá tem estruturas filtradoras que vão filtrar partículas bactérias que são úteis para comer. E assim, eles vão se alimentar disso e regurgitar o resto da água. A não ser que eles precisem beber água, e aí eles já vão engolir tudo ali de uma vez, né? E sim, galera, comparado a um ser humano, elas têm um tamanho consideravelmente considerável. E por mais que ela tenha esses bolsões que lembram bastante as aves magna, elas são de famílias separadas, e são assim simplesmente porque desenvolveram uma evolução convergente, ou seja, uma evolução onde uma criatura é parecida com outra por causa de um mesmo motivo. Bom, mas tinha uma evolução acontecendo em um lugar completamente diferente. Na até então desabitada ilha de Oblitusum estava surgindo uma nova espécie, diferente de tudo que esse planeta já tinha visto. Parecem pinguins, mas são bem diferentes. E nós vamos analisar essas aves. Eu vos apresento Avisúnculos aquários. Essas estranhas aves trocaram ao longo dos milhões de anos as suas asas por babatanas como os pinguins e patas para nadar, além de bicos para comer algas. Mas diferente dos pinguins, eles são tão grandes quanto seres humanos. E em suas barrigas, eles desenvolveram essa estranha bolsa em preto e branco, que assim como as aves magnas, tinham o objetivo de guardar ali os seus ovos aquecidos e secos até o seu nascimento, onde rasgariam a bolsa para ficar junto com os pais. E sim, galera, elas têm praticamente a mesma função que as aves magna, mas não são de sua família. É mais um exemplo de evolução convergente, como a gente já tinha visto antes. E sim, galera, essas aves vieram para revolucionar a evolução nesse mundo, trazendo um novo método de evolução, a evolução aquática. E se você pegar a árvore evolutiva dessa espécie para você analisar, você vai ver que ela não veio das aves magnas, mas sim dos Limercolatorius saculi, que já estavam tentando ter uma vida mais adaptada para o nado, se você for ver com aquelas estruturas filtradoras da água. Quem sofria mesmo tanto em terra, tanto no ar, eram as aves magnas. Para a evolução, elas tinham tudo que um predador precisava. E isso não era mentira, mas acabou desconsiderando um problema. Depois da Era do Gelo, o restart na evolução trouxe criaturas pequenas e com facilidade para escapar de predadores. Além disso, mesmo que ele pegasse uma bem raramente, não sustentava um corpo tão grande, já que eram animais pequenos, o que as levou para a extinção. E lembra que lá atrás os Psittacozoa se dividiram em duas famílias?
Pois é, a família que gerou aves terrores unidentiformes e aves magnas marsupiales havia acabado, pois a evolução não deu tempo que a aves magnas gerasse descendentes, já que, entre aspas, era uma evolução perfeita. Isso fez com que essa linhagem desaparecesse. E a única linhagem que daria esperança mesmo para o planeta é dessas estranhas criaturas pequenas que nós vimos agora há pouco, e que evoluiriam de formas completamente diferentes conforme o planeta mudava. E isso só veremos no segundo episódio.